está acontecendo para os fundos imobiliários estarem caindo esse ano? Eu acho que o mercado ele passa por ciclos, né? E a gente está passando por um ciclo não só dos fundos imobiliários, mas um ciclo de mercado muito grande, onde a gente nota aí que tanto ações, fundos imobiliários, a gente vê que existe um certo pessimismo em relação ao cenário macroeconômico do país. Isso aí acaba refletindo nos ativos, principalmente os de renda variável, né? Então, se a gente tem de um lado ali uma taxa de juros subindo, uma curva de juros bem mais alta, a tendência é que as pessoas acabem correndo mais para os investimentos de renda fixa e deixando de lado um pouco os investimentos de renda variável. E os fundos imobiliários, eles são ativos aí que eles não têm o mesmo tempo de mercado, de ações, de empresas centenárias aí da bolsa. Então, acredito que esse ciclo de mercado que os fundos estão passando, eles estão sofrendo um pouco mais por conta desse cenário macro mais pessimista em relação dos ativos mesmo. Então, a galera já tá olhando um pouco mais para renda fixa e outras coisas que a gente vai conversar aqui durante o podcast, né? Que tem o brasileiro, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, acostumado com inflação, mas o povo ainda tem medo do Brasil voltar a quebrar, ou às vezes do Brasil passar por um período de hiperinflação de novo, e aí a renda variável vai ficando cada vez mais fora da carteira das pessoas que às vezes são mais conservadoras, né? Exato, eu vejo que tem alguns fatores importantes. O primeiro é que o macro acaba influenciando na renda variável porque não tem como. Se a economia vai mal, consequentemente, pode acontecer da vacância dos fundos aumentarem por conta de que a economia não está girando, o pessoal não está consumindo, seja o setor que for. E também a parte de CRIs, né, os fundos de papel. Conforme pior vai a economia, maior a chance de ter um calote, de acontecer algum problema. E além disso, eu vejo também que o investidor, ainda mais para fundo imobiliário, por ser um ativo focado em renda, pensa o seguinte: não, que eu tô no fundo imobiliário aqui, que ele pagou no último ano aí 8, 9%, enquanto isso o pré-fixado tá pagando 15%, eu não vou querer ficar aqui mais não, eu vou vender tudo mesmo no prejuízo, vou pro pré-fixado e faz cair ainda mais, né? Exato, você pega o IPCA mais 7 agora também. Acredito que o investidor de fundo imobiliário, em tese, já é mais conservador, então ele vê a renda fixa pagando muito mais e sai do fundo imobiliário, vai pra renda fixa, né? Sim, eu acho que existe também uma distorção do que é o tipo de investimento quando a pessoa acaba comparando, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário e renda fixa, que nem você falou, né? A pessoa que ela investe em fundo imobiliário, no começo, ela às vezes começou a investir em renda fixa. Aí ela começou a entender um pouco mais o que é um CDB, uma LCI, que quis tirar o dinheiro da caixinha do Nubank. Aí ela vai pro fundo imobiliário. Só que quando ela compara, por exemplo, um fundo imobiliário igual o HGLG11 com uma ação, por exemplo, da VEG, ela vai olhar somente para valorização. E às vezes ela esquece do dividendo que ela recebeu. Então ela olha ali, por exemplo, a VEG, as ações da VEG esse ano subiu, se eu não me engano, 50%. Aí você olha o HGLG11, a cota custa R$150 e caiu 5%. Ela esquece que o ativo que ela tem na mão, pensando em fundos imobiliários, é um ativo de renda. A valorização, ela vem com longo prazo, com a valorização patrimonial dos imóveis do fundo, e aí ela compara com uma ação, por exemplo, da VEG, que é uma ação de crescimento, ela coloca no mesmo pote dois ativos totalmente diferentes e acaba esquecendo o fundamento que fez realmente ela comprar, né? Então, essa questão de IPCA mais 7 aí, acho que já é um ponto da gente pensar em IPCA mais 8 quase, né? Porque não dá nem pra saber qual que vai ser o teto, onde vai chegar. A gente olhando pra curva de juros futura, a gente realmente não consegue precificar o que mais pode vir aí pra frente, né? Exato, eu acho que é importante o investidor, na hora de escolher os ativos, escolher o que vai ter, realmente entender o fundamento e qual que é o objetivo de cada um. É a mesma coisa que ele perguntar: o que eu faço? Eu compro uma sala comercial pra alugar ou monto uma franquia de açaí? Exatamente. Sendo que o objetivo tem que ser completamente diferente escolhendo um ou outro, né? Exatamente. E além disso também, o cara vai lá, pegou o fundo imobiliário, sabe que paga o dividendo todo mês, mas ele não tava buscando dividendo às vezes naquele momento, ele tava buscando ganhar dinheiro. Aí ele vê outro lugar que, entre aspas, teve uma rentabilidade melhor e já quer ficar pulando de galho em galho. Acho que tem bastante disso também. Eu acho que quanto mais a gente vai estudando, entendendo mais sobre os fundos imobiliários, a gente vai entendendo melhor a característica do investimento, porque o fundo imobiliário, ele não nasceu para ser um ativo de valorização. Obviamente, você coloca seu dinheiro lá, você quer ganhar uma grana, você não quer ficar vendo só a cota andando de lado. Porém, ele tá entregando um rendimento para você, e quando você analisa bons fundos imobiliários, você vê que no longo prazo, a gente colocando ali o valor da cota ajustada pelo dividendo que foi recebido, a cota, ela sempre vai aumentando. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, a questão que o Matheus falou, é o Matheus, né? Eu sempre lembro que é o Renan, que o Matheus falou dos fundos de dívida, né? Os fundos de papel. Então, por exemplo, a gente olha lá, eu vou investir no fundo de papel porque ele tá pagando mais. Porém, a Selic subindo, esses fundos realmente, eles pagam mais. Porém,
crédito fica mais caro. Os fundos de papel estão emprestando dinheiro para empresas. Então, a dívida desses CRIs também ficam mais cara. Então, assim, qual é o risco que você está colocando na sua carteira por você estar olhando somente para rentabilidade? Eu acho que é uma questão da gente ir estudando e ir balanceando mesmo. Olha, eu quero ter uma quantidade de fundo de papel e uma quantidade de fundo de tijolo, mas entendendo exatamente qual que é o perfil de risco de cada um desses investimentos. Exato, o que eu vejo também é que o pessoal confunde muito porque ele vê, é tudo fundo imobiliário, então é a mesma coisa, eu comprar aqui um fundo de papel, um fundo de tijolo. Eu vou comprar o de papel porque paga mais dividendo, mas ele tem que entender que a dinâmica é completamente diferente, ele comprar dívida do que ele comprar imóvel de verdade, né? Exato. Talvez uma analogia apareça, daí o cara, vou comprar a criptomoeda, tem Bitcoin, tem essas outras aqui, deve ser tudo a mesma coisa, quando na verdade não é, né? Imagina se você pudesse criar um canal agora, totalmente do zero, obter milhões de visualizações no seu canal, e até trabalhar aí da sua casa produzindo vídeos. Isso tudo sem precisar aparecer. Vai ser um conteúdo que você pode fazer de maneira simples e rápido. E quem ensina isso é o maior youtuber nerd da América Latina, um dos maiores youtubers do país. O Peter do canal Ei Nerd. Com esse treinamento incrível que vai te ensinar a ser um grande youtuber, e até mesmo para você que tem vergonha de aparecer. E tudo mais poder estar crescendo e faturando uma boa grana. Está na moda de ser youtuber. Vemos que tem bastante criador de conteúdo faturando muita grana, produzindo vídeos. E o melhor, você não precisa aparecer ou precisa usar sua própria voz. Você consegue criar tudo isso da sua casa, seja do seu computador ou do seu celular, sem nenhuma dificuldade. Para quem pensa que o Peter só tem um Ei Nerd, existem vários canais espalhados pelo YouTube. Não utiliza o rosto, que é dele também. Ele explica e ensina tudo isso melhor nesse treinamento. Youtuber sem aparecer, está com o link aqui na descrição. Conheça esse treinamento, porque, se o Peter Ei Nerd está falando, ele sabe, tem propriedade. Link na descrição, e no primeiro comentário fixado. Agora em relação a fundos imobiliários, o que você montaria de 3 fundos base 10 uma carteira hoje, que você acredita que esteja mais contado, que tenha uma oportunidade aí? Cara, eu gosto bastante do Gary 11, é um fundo que muita gente tem comentado aí, porque ele passou por uma transformação, ele era o Galg 11, era um fundo pequenininho de logística ali, aí ele passou por uma emissão muito boa no começo do ano e pegou bastante dinheiro na mão, e agora ele é um fundo de renda urbana e um fundo de logística. E é um fundo que, basicamente, ele foi um dos primeiros fundos de tijolo base 10, eu acho que a gestão tem feito um bom trabalho. Como qualquer outro fundo, ele também está passando por alguns desafios, principalmente agora nesse mercado de queda. Ele tentou fazer uma emissão recente, eles compraram vários imóveis lá da rede Carrefour, e aí eles estavam contando com uma emissão nova. A emissão não foi o que eles esperavam, e eles estão com uma alavancagem bem alta, mas eu ainda acredito na gestão, acho que é um fundo muito bom. Acho que o Gary 11 é um fundo interessante para a galera estudar, entender os fundamentos, por mais que estejam passando aí por um cenário bem desafiador. Eu até costumo dizer que nesse cenário de economia, pessimismo, queda e tudo mais, cara, qualquer notícia ruim é uma notícia péssima. Quando a gente tá no mercado muito bom, uma notícia ruim vira uma coisa boa. Então, a gente vai passar por momentos aí agora que, cara, fundo imobiliário, ainda mais se a taxa chegar em 14%, 15%, vai ter muito fundo que vai pipocar, vai ter dor de cabeça com inquilino, e aluguel, e vacância e tudo mais. Mas eu acho que o Gary 11 é um fundo base 10 ali interessante para se posicionar, principalmente no preço que ele deve estar hoje ali, sendo negociado abaixo aí dos R$ 8,30, R$ 8,50, se quiser depois pesquisar e ver o preço, mas eu acho que tá mais ou menos isso. Um outro fundo que eu acho interessante também é o GGRC11. Ele também é um fundo de tijolo, ele é um fundo interessante porque ele tem a parte de logística e a parte industrial, e ele também constrói os imóveis sob medida. Então, se tem ali um inquilino que está precisando de, às vezes, um galpão modular, às vezes um galpão específico refrigerado para a demanda que ele tem ali, de uma empresa e tudo mais, o fundo também pode construir sob medida aquele galpão para aquele tipo de inquilino. Então, eu acho que é interessante. É um fundo que tem muita gente que não gosta dele porque ele tem uma concentração em lojas americanas. Mas, cara, desde quando deu o BO com as lojas americanas lá, não teve dor de cabeça, ele tem uma concentração, se eu não me engano, ali hoje deve estar entre 15% a 20% da receita do fundo é um imóvel alugado para as lojas americanas, mas que não deu problema, só esse ponto aí que eu acho interessante das pessoas estudarem, pensando nessa questão aí de um fundo base 10. Deixa eu tomar uma água aqui. E eu vi aqui o Gary 11, ele tá 8,20, tá sendo negociado com PVP de 0,91.
Então tá abaixo aí, né? Porque no final das contas você só vai conseguir comprar um fundo imobiliário com um bom desconto se tá num momento pessimista, porque se tá todo mundo otimista, achando que, pô, sei lá, o fiscal tá controlado. Selic, sei lá, 6%. Você vai pagar mais caro, a grande questão é essa, você vai conseguir pagar mais barato se tá todo mundo querendo vender. Exatamente. A gente só vai conseguir ter desconto quando as pessoas elas não estão otimistas em relação àquele investimento. Então, a gente está num momento de mercado muito bom, porque os fundamentos ficaram de lado. E as pessoas estão olhando só o preço da cota. Então, quando a gente olha para a estratégia do fundo, para o time de gestão, para a transparência do fundo, a gente está comprando o valor que aquele fundo tem. E não somente o preço que ele está sendo negociado. O preço hoje em dia está totalmente disfuncional, está muito barato. Mas realmente a gente olhar para a estratégia do fundo e a gente comprar a estratégia, os imóveis, faz muito mais sentido do que a gente simplesmente olhar o preço da cota. E você falou 3, né? 3, é isso. Cara, eu iria de MXRF11 pra gente não falar só de fundo de tijolo aqui. Acho que o MXRF11 é aquele fundo que, cara, poderia dizer assim, um fundo zero dor de cabeça, porque ele tem a parte de CRIs dele ali, é tanto atrelado ao CDI quanto ao IPCA, ele tem um pouco de permutas financeiras ali também, que faz ele ter um rendimento um pouco melhor. Explica o pessoal como que é essa permuta aí, que muita gente acaba tendo dúvida também, quando vê lá no relatório gerencial. Cara, na verdade a permuta financeira é como se o fundo ele tivesse entrando em um... Vamos só para simplificar aqui para as pessoas. Vamos supor que uma empresa ela vai construir um prédio. O fundo vai, empresta o dinheiro para a construção, só que todo o risco do empreendimento fica na mão daquela construtora. O fundo só chegou como um financiador. A hora que o prédio fica pronto, o fundo começa a receber o pagamento por ter feito aquele empréstimo. Resumindo aqui para as pessoas, existem vários tipos de estratégias, mas basicamente ele está emprestando dinheiro para aquela construtora em forma de permuta. Então, se existe, por exemplo, um embargo na obra, se acontece alguma coisa que aquela construção ela acaba sendo interditada, o risco é totalmente da construtora. O fundo, ele pode até entrar na justiça e tentar rever o valor reajustado e tudo mais, porque ele realmente emprestou o dinheiro, ele serviu como um financiador. Só que o risco da obra em si continua sendo da construtora. Então, é uma forma do fundo ele conseguir captar uma rentabilidade maior por estar emprestando dinheiro direto ali para a construtora, mas ele consegue mitigar o risco por ele não estar fazendo uma operação assim de alto risco pensando na estratégia do fundo. Então, basicamente, a permuta funciona dessa forma. O MXRF11 ele já faz isso faz bastante tempo. É um pouco mais arriscado, mas a gestão consegue equilibrar isso aí bem. Então, é por isso que o MXRF11 é um fundo que eu acho bacana a gente estudar, ter na carteira, porque a gente tem o tempo que ele já está no mercado, já é um fundo que já se provou no tempo, já teve problemas também, acho que foi em 2022, 2023, que teve alguns problemas lá com a CVM, mas resolveu. E aí é um fundo que a gente consegue analisar bem o histórico, ver que ele é um fundo mais estruturado ali. Acho que nesses momentos de queda, assim, é bom a gente ir nesses fundos que tem mais fundamento. E até pouco tempo atrás você não vê ele sendo negociado abaixo do patrimonial, era sempre acima, 1.04, já chegou até 1.1 recente aí, e agora tá sendo negociado abaixo também, né? Exato, muitas vezes quando tá acima que o pessoal quer comprar, não, que tá subindo, eu vi aqui que tá tranquilo, vou comprar, mas tá pagando mais caro. Essa hora que o MXRF vai fazer novos milionários, né? Essa hora que o pessoal fala. Cara, as pessoas elas querem comprar quando elas entendem que tá subindo, mas elas não querem olhar que aquele preço já tá muito mais caro do que o valor que ele realmente deveria ser ajustado ali em relação ao valor patrimonial. E é o que vocês falaram, quando tá caindo, parece que, cara, vai cair pra sempre, e quando tá subindo, parece que vai subir pra sempre, e aí as pessoas começam a comprar sem fundamento nenhum.